Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Igor Rafael Farias Rocha. Eu sou um pecador remido pela graça do sangue do Cordeiro. Eu, sinceramente, estou fazendo esse vídeo daqui porque vai mexer com muitas partes da minha vida e eu acho que vocês precisam saber isso sobre mim também. Eu sou uma pessoa falha. Dentre todos os pecadores, eu me considero o pior. Da minha salvação, eu só tenho certeza, não por mim, mas por Cristo. Quero fazer esse vídeo daqui como abrir o meu coração mesmo e fazer vocês abrirem o coração de vocês. A gente muitas vezes fica perdido em muitas coisas. Nós homens pensamos, cara, a gente tem que ganhar dinheiro, a gente precisa se casar logo, sustentar nossa família e por aí vai. A gente coloca um grande fardo na nossa cabeça. A gente precisa ser forte. Precisamos ser a nossa melhor versão. Porque se alguém pegar e vir mexer com a minha família, eu quebro na porrada. E isso é uma das coisas que, na maioria das vezes, passa pela nossa cabeça. E tem outras coisas também, nossas lutas diárias. Mulheres também sofrem com isso. Tem índices que provam isso, por sinal, que é a luta contra a pornografia e a masturbação. As mulheres também passam por isso. As mulheres têm estudos que mostram que elas estão acessando cada vez mais sites de pornografia. Logo, consequentemente, provavelmente estão se masturbando juntos também. Porém, eu falo mais por mim mesmo, porque homens não estão mais com isso. São os que ficam mais evidentes e mais escancarados. Fora isso, a gente tem também a masturbação do sexo fora o casamento. Porque o sexo fora do casamento, como diria Fogo no Parquinho do Iago Martins, é uma masturbação. Porque você não pensa no outro, você pensa em si próprio, no prazer para si próprio. E a gente luta com isso cada dia mais. Chances que aparecem pra gente, que a gente nega, ou até que a gente apraz. Jovens, adolescentes que, instigados pelo romantismo do cinema, romantismo dos livros, vê o sexo fora do casamento, vê o sexo na juventude como um ato de amor, de prazer entre aquelas pessoas, mas não, é um crime que você comete contra o próprio corpo de Deus. E a gente luta muitas vezes com isso, e essas lutas fazem parte diariamente de mim também. Dentre muitas outras coisas que eu luto contra dentro de mim, meu orgulho, o meu olhar com cobiça, dentre muitas outras coisas. E a gente busca ser santo, não porque a gente quer pagar de santinho ou pagar de legalista, não. Buscamos ser santos porque o nosso Deus é santo. E sem Ele nós não conseguimos ser santos. Ele que faz essa obra em nós. Ele que transforma o nosso coração. Ele que nos regenera. Mas sem Ele nós não somos nada. Muitas vezes eu pergunto para mim mesmo, será que eu realmente sou salvo? Ou essas coisas que eu passo, que eu luto, eu não consigo matá-las? Eu tento, me afasto, corro da aparência do mal, mas parece que elas me perseguem, essas desgraças parece que é o Flash. Aí eu vivo me perguntando, será que sou salvo mesmo? Será que o sangue de Cristo é o suficiente para mim? E às vezes eu fico tentando compensar, fazer outras coisas. Mas na real isso daí não serve de bosta nenhuma. A gente viu isso na exposição de Romanos que fazemos todo final de semana. Porque a gente só é salvo por Cristo. Não há nada que a gente possa fazer por aquilo. Deus simplesmente nos substituiu. Jesus Cristo substituiu. Aquele que não tinha nenhuma imoralidade se fez imoral para tirar a nossa imoralidade. Aquele que não tinha nenhuma injustiça recebeu a nossa injustiça para nos dar a justiça. E ele foi condenado no tribunal de Deus para nos dar a vida. E muitas vezes a gente tenta ficar na mesmice. Tentamos ficar naquele mesmo ambiente, continuando com a aparência do mal. E a mente explode muitas vezes. Cara, eu não estou sendo o que eu devo ser na igreja, no trabalho eu não estou conseguindo performar, e tudo isso fica uma masturbação mental que fica nos condenando e nos levando à depressão cada vez mais. E isso acaba com a nossa mente. E às vezes nos faz esquecer que aquilo que precisamos é Cristo.
Temos que ser muito duros às vezes, mostrar que nós não somos nada, somos pecadores. Porém, ao mesmo tempo, temos que apresentar aquele que tira o pecado de nós, o Cordeiro Pascal, Cristo Jesus, aquele que morreu por nós. Nós não somos nada, por nós não conseguimos nada, mas por Cristo conseguimos. Ele nos dá essa vitória, ele nos dá a vitória contra o pecado. Eu tento falar isso para mim muitas vezes. Muitas vezes eu me esqueço. Muitas vezes, quando eu peco, me sinto o pior ser humano possível. Nas minhas lutas diárias e provavelmente nas suas lutas diárias, vivemos uma montanha russa que não sabemos como progredir e nada do tipo. Ficamos com vergonha de admitir pecados para o conselho da igreja, para o nosso pastor, os nossos pastores, mas no fim é isso que mostra um coração ensinável. Eu sofro muitas lutas. E eu sou uma pessoa que quero ensinar. Quero ensinar as outras pessoas, mas às vezes eu fico me perguntando, cara, será que eu sou capaz? Eu não consigo nem ensinar a mim mesmo. Eu falei na semana passada que eu me matriculei em uma graduação de teologia. Faço uma graduação em economia agora, ia fazer economia e teologia junto. Teologia são os sábados. E economia, a minha faculdade principal. Eu queria muito fazer para ensinar, para ajudar o corpo de Cristo. Até que eu, conversando com mim mesmo, orando, meio esquizofrênico isso, mas todo cristão quando ora para o mundo parece meio esquizofrênico, mas eu estava conversando com Deus e comigo mesmo também. Eu decidi trancar, antes mesmo de começar. Primeiramente por questões de tempo, e segundamente porque tem muitas coisas que eu preciso viver ainda. Estou uma caminhada cristã aí desde 2019, mais ou menos. No carnaval de 2019, o meu coração foi transformado, não naquele exato momento, mas progressivamente. Eu tinha eu tinha 12 para 13 anos na época. Eu tinha 12 anos e ia fazer 13 no dia 26 de maio de 2019. E ali progressivamente o Senhor foi me moldando na minha caminhada cristã. Foi me moldando para eu, no pentecostalismo, vivendo coisas sobrenaturais, entre aspas, viver o dom da profecia e tudo mais, me machucar e muito. Me moldou no neopentecostalismo, onde eu vivi ainda mais o sobrenatural, entre muitas aspas, mas no fundo era um emocionalismo porque eu queria fazer parte de um clubinho legal, me sentir pertencido a alguma coisa que eu nunca me senti na minha vida. E a mesma coisa agora na teologia reformada. Talvez eu ia começar esse curso de teologia falando com algo bom, mas na real ia ser para o meu próprio orgulho e para o meu próprio ego, para fazer parte do clubinho dos intelectuais legais reformados, Augusto Nicodemos, Heber Campos Júnior, Heber Campos Pai, caramba, quatro, mas no fim não ia ser nada, não é nada. Ia ser para o meu próprio orgulho e para o meu ego dizer, caraca, você sabe mais do que os outros. E no fim eu decidi parar com isso. No fim, a mensagem que eu tenho para esse vídeo é que muitas vozes falam na nossa cabeça. Às vezes, nossa própria voz de hormônios da juventude ou até mesmo de homens mais experientes. Vozes que às vezes pode ser do inimigo e a voz de Deus, que essa é a voz perfeita que nos guia para o caminho que Ele quer para a nossa vida. E nós temos que aprender a escutá-la. Não uma voz audível, que nem o pessoal do pentecostal, do neopentecostal fica falando, mas tá na sua própria palavra, na Bíblia. O que Deus quer pra gente está lá. Não sou um sensacionista, às vezes eu acho que Deus fala com a gente da forma que Ele quer, do modelo que Ele quer, não negando a Bíblia, obviamente, mas nos dando a direção da boca de algumas pessoas, mas com base sempre na Bíblia. E esse foi o vídeo de hoje, foi mais um desabafo mesmo. E o que eu tenho a dizer é, lutem, não com a força de vocês, porque se vocês forem lutar com a força de vocês, vocês perderam, como muitas pessoas perderam ao longo dessa caminhada. Aquele, como diria o peregrino de John Burning, aquele que entrou em uma religião por conta do mundo sairá dela também.
gente tem que entrar na religião, não por causa de Cristo. Perdão, não por causa do mundo, mas por causa de Cristo. Entramos nisso por causa de Cristo. Porque a maior prova de amor que ele podia dar foi na cruz por nós. E hoje a cruz está vazia porque ele vive. Devemos lutar com as forças dele e seguir com um fardo leve e o jugo suave que ele nos dá. Em meio a perseguições, em meio a tentações, nós as suportamos por amor a ele e com a força dele em nós. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Um beijo bem grande a todos. Falou, fui galera. Clica no vídeo aí do lado. Tamo junto e tchau.